Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos lá para as dúvidas, tá? Foi solicitada aqui uma dúvida, vou abrir aqui a lista sobre máximo e mínimo, tá bom? Eu tirei a numeração, mas deve ser a 13ª, tá? Determina os valores de máximo e mínimo absolutos da função no domínio. Só lembrando, toda informação que você vai aplicar numa função, a função ela é uma operação matemática. A gente tem que sempre lembrar que para eu poder operar, ou seja, fazer os cálculos, eu tenho que saber quais são os valores que eu posso aplicar na conta. Esses valores que vão ser aplicados é o que forma o domínio, tá bom? Então, quem é o domínio aqui, ó, dos valores que vão ser aplicados na função x² mais y² menos 2x? É a região triangular fechada com vértices, ó, 2, 0, 0, 2 e 0 e menos 2. Vamos fazer o esboço, tá bom? Do plano. Marcar esses pontos que aí estão, para a gente entender como é que eu tenho o domínio. Tá certo? Qual é a relação do meu domínio. E aí, com a ideia de máximos e mínimos, que, lembrando, não importa se ele é absoluto ou relativo, a conta é feita sempre da mesma forma. A ideia de você ter valor absoluto ou valor mínimo absoluto só significa eu consigo determinar valores oscilantes ou, dentre todos os resultados que eu posso achar, esse é o menor de todos. O menor de todos os resultados é chamado mínimo absoluto. O maior de todos os resultados é o chamado máximo absoluto. Mas a conta é feita da mesma forma, sem distinção se você está falando de absoluto, relativo, tá? Pode ser chamado relativo ou local. Tá bom? Vamos lá então. A função que a gente tem aí é essa. O f de x e y, ele é igual a x² mais y² menos 2x. E ele diz que o domínio, tá, é a região triangular determinada pelos pontos 2 e 0, 0 e 2 e 0 e menos 2. Tá? Você tem isso aí. Como é a região? Só para que a gente tenha ideia daqui da região. Vamos desenhar plano cartesiano. Então você tem a variação x e y aqui. Nela eu vou marcar os pontos. Ó. Vou marcar aqui de vermelho. Na primeira você tem 2 e 0. Então aqui, imagine que aqui é 1. Então 2 e 0 está bem aqui. Ó. O ponto 2 e 0. Na outra, você tem 0 e 2. Ó. 0 para x e 2 para y. Então, 1, 2. Está aqui. Perdoe, agora deu o revés 3 aqui. Ó. Está aqui, ó. Está o ponto 0 e 2. E no outro é 0 e menos 2. Então está aqui, ó. Menos 1, menos 2. Aqui é o 0, menos 2. Então o triângulo que a gente tem é esse aqui, ó. Certo? O triângulo que a gente tem é essa região que aqui está. Isso é mais ou menos para que a gente entenda, tá? Quem é o máximo e mínimo dessa função restrito a esse triângulo aqui? É mais ou menos a ideia de Lagrange. Tá bom? Só que Lagrange aqui eu teria de construir as funções. Beleza, então. Então, para determinar máximos e mínimos, vamos lá.
Primeira coisa que a gente faz, calcular as derivadas. Então, quem é a derivada da função f com relação a x? Então, nisso aqui, nós temos os pontos quem? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado, 0. Derivada de menos 2, menos 2 vezes x dá menos 2. Tá? Nessa derivada aqui, a gente calcula, tá, onde ela seria igual a 0. Para determinar quem? Os pontos críticos. Beleza. Na determinação dos pontos críticos, a gente tem, ó, duas vezes x menos 2, isso aqui igual a 0. Faz uma conta rapidinha aí e você tem x igual a 1. Na outra conta, você ainda tem, ó, quem é a derivada de f com relação a y? Você tem quem? X e y. Isso é igual. Derivada de x ao quadrado com relação a y dá 0. Derivada de y ao quadrado, 2 vezes y. Derivada de menos 2x com relação a y dá 0. Da mesma forma aqui, eu tenho que calcular. Onde é que é essa minha derivada com relação a y? Dá 0. Ou seja, aqui a gente tem, ó, que 2 vezes y é igual a 0. Ou seja, y é igual a 0. Com esses dois valores aqui, tá bom? A gente tem um ponto crítico. Tá bom? Vou deixar aqui anotado. Logo, o ponto o ponto 1 para x, 0 para y, tá bom? Daqui a gente tira. E f de 1, 0, eu vou deixar assim. Eu já poderia fazer a conta, mas vou deixar assim. F de 1, 0, tá bom? É ponto crítico. É ponto crítico. Tá bom? Beleza. Lembre-se, o ponto crítico lá do cálculo 1, só para lembrar, pontos críticos nos são úteis, pois eles podem ser pontos de máximo ou mínimo. Mas não quer dizer que eles vão ser. Eles podem ser. Poder não é ser. Tá? Então isso aí eu tenho um ponto crítico. Se ele vai ser de máximo ou mínimo, só o resto das contas vai nos dizer. Então, beleza. Da primeira derivada. Da segunda, o que é que eu tenho? Na segunda derivada da função com relação a x. Tá? Isso aqui, ó, a segunda derivada. Tá? Pegando aqui, ó, se a derivada da função com relação a x dá 2 vezes x menos 2, a segunda derivada, então, vai ser derivada de 2 vezes x, que dá 2. Derivada de uma constante é 0. Então, isso aqui é só 2. Segundo ponto. Quem é a derivada segunda de f com relação a x e y? Perdoe, deixa eu ajeitar aqui. Você não colocou que é a derivada segunda de f com relação a y. X e y. Isso aqui é igual a 2 também. Terceiro ponto. Quem é a derivada da função com relação a x
e posteriormente a y. Tá? Considera-se, para os problemas que aqui são apresentados, que você pode pegar a derivada com relação a y e depois a x, e o resultado vai ser igualzinho a essa derivada. Então você tem isso aqui. Então isso aqui é igual a 0. Tá bom? Porque a derivada da função com relação a x não depende de y, então a derivada dele para y dá 0. A derivada da função com relação a y não depende de x, logo a derivada dele com relação a x dá 0. Para que eu preciso fazer isso nas minhas contas? Porque aqui eu vou calcular o discriminante. Tá? O discriminante da função x e y. Quem é que vai ser? Derivada segunda de f com relação a x, vezes derivada segunda de f com relação a y, menos a derivada de f com relação primeiro a x, depois a y, elevado ao quadrado. Então, na hora que eu substituir essas expressões aqui, vai dar 2 vezes 2 menos 0 ao quadrado. Isso aqui dá igual a, sempre dá igual a 4, que é um valor positivo. Logo, é só a gente olhar lá na apostila da gente. Toda vez que o discriminante dá positivo, meu ponto crítico é um valor de máximo ou mínimo. Tá bom? Toda vez que o discriminante dá positivo, o meu valor, tá, é máximo ou mínimo. Então, ponto crítico ali é um valor de máximo ou mínimo. Como é que a gente vai saber, professor, se ele é um ponto de máximo ou mínimo? Tá? Aqui ele é sempre positivo, tá bom? Independente do ponto que eu colocar aqui, ó. 1 ou 2. Tá? Aqui, ó, 1, 0, 2, 0. Qualquer ponto que esteja dentro daquele triângulo vai me dar um valor de discriminante sempre positivo. Beleza. Para determinar se ele é máximo ou mínimo, o que é que a gente faz? Pega a segunda derivada e aplica o valor do ponto crítico, no caso, 0. E aí verifica o resultado que ela dá. Se ela me der um resultado positivo, meu ponto é de mínimo. Se ela der um resultado negativo, esse meu ponto é de máximo. E a gente vê aqui, ó, que a segunda derivada de f com relação a x, tá, aplicado no ponto 1, 2, é sempre igual a 2. A segunda derivada da função com relação a x, a gente viu aqui, ó, na conta aqui em cima, eu vou até marcar ela de vermelho, ó, dá sempre igual a 2. Ou seja, isso aqui é positivo. Logo, então, eu posso afirmar, sem medo de errar, logo, o ponto, ó, P de coordenadas 1, 0, e a gente já viu que é F, ó, de 1, 0. Se quiser, pode fazer a conta. Isso aqui dá menos 1. Tá? Esse valor aqui, ó, de F, isso aqui dá menos 1. Tá? Só fazer a conta lá. 1 ao quadrado dá 1, mais 0 ao quadrado dá 0, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Logo, esse ponto aqui é ponto de mínimo. Tá? E
nos extremos, professor? E lá nas pontinhas? Dá o quê? Vamos lá. Como ele é um triângulo, tá? E na hora que a gente transportar para o que está desenhado de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2, é um paraboloide. Tá bom? E aí ele tem uma oscilação dentro dele, na hora que a gente coloca o triângulo. Então eu vou colocar as bordas para entender. Vamos lá aqui. Em 2 e 0. E aí você tem, ó, quem é f de 2, 0? Eu posso fazer as contas aqui, ó. Daria 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 0. No outro ponto, em 0 e 2, você tem, ó, f de 0. Oi, pessoal. 0 e 2. Isso aqui é igual a 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0. Ou seja, isso aqui vai dar, ó, um número 4. Em 0 e menos 2. Tá? Pode fazer as contas aí, dá o mesmo resultado do anterior. 0 e menos 2. Isso aqui vai dar 4. Quer que eu tenha então desses pontos aí? Logo, ó. Logo. F de 1, 0 é valor. Tá? É valor, pessoal. De mínimo absoluto. E f de 0 e 2. Isso aqui é exatamente igual ao valor de f de 0 e menos 2. Ou seja, são, né, professor? Vamos botar no plural, professor. Tem plural. São valores de máximo absoluto. Professor, e o ponto lá que o senhor colocou? Tá? E o ponto que o senhor colocou? Esse 2 e 0. Veja, ó, que aqui o resultado da resposta dele foi 0. Que é um número maior do que quanto? Menos 1. Ele é um valor de mínimo? É, mas ele é um mínimo que? Local. Porque o mínimo absoluto está aqui, ó. Tá? O mínimo absoluto está aí. Beleza? Volta lá para a apostila. Ele diz que é um de máximo aqui, mas está trocado, tá bom? Ó, como é que é o mínimo dá maior do que o máximo? Entendeu? Está trocado aqui. Tá bom? A gente tem, ó, f de 1, 0, que é menos 1, é o valor de mínimo local. E f de 0 mais ou menos 2. Tá? E aqui, ó, tanto é que esse, ó, f de 2 e 0 aqui, ó, dá 4. A gente viu que não dá 4. A gente viu que dá 0. Tá bom? Então é só essa primeira parte aqui, ó. Dá igual a 4. Esse ponto f de 2 e 0 aqui está equivocado. Tá bom? O resto aqui, ó, é tudo do mesmo jeito.
Tá? Essa letra B é do mesmo jeito. Na letra C, o domínio aqui, ó, o x vai variar entre menos 1 e 1 e o y vai variar entre menos 1 e 1. No caso aí, ele está pegando um retângulo. Tá? Isso é uma figura aqui, eu não sei o que é que gera, por causa disso aqui. Ó. X ao quadrado vezes y, mais 4. Mas essa região aqui é um retângulo. Tá bom? Que vai variar entre menos 1 e 1. E o y também vai variar entre menos 1 e 1. A ideia de se fazer é a mesma. Procuro os pontos críticos aqui e eu verifico, tá bom? E aí tem que se verificar se esses pontos aqui estão dentro do domínio. Esqueci até de fazer uma observação aqui, ó. O ponto 1, 0 vai estar dentro lá do meu triângulo? A gente vai ver que está, ó. Vamos lá. Vou até uma observação importante que eu vi agora, ó. O ponto 1, 0, porque lembra, ele tem que estar dentro do triângulo. Ele vai estar aqui dentro? Vai sim, ó. Porque 1 para x e 0 para y, vamos mudar aqui a cor. Vou pegar isso aqui azul, ó. Ele está aqui, ó. 1 para x e 0 para y, ele está bem aqui no meio, ó. Então aqui dentro está o ponto 1 e 0. Perdoe, aqui está travando um bocado. 1 e 0. Então ele está dentro do triângulo, então ele vale aquela ideia de máximos e mínimos. Tá bom? Tem que ter cuidado nisso aí. Naquele outro, tá? Deixa eu apagar aqui. A conta não é difícil, ela só é, ó, esticada para fazer, mas é sempre o mesmo ré que repete. Vou apagar aqui. Professor, Oi, pois não. eu poderia repetir por que o ponto 0 e 2 é menos 2 é valor de máximo? Posso? Deixa eu trazer a imagem de volta. Tá. Vamos lá, então. A gente, nas contas aqui da função, quando a gente fez, tá? Foi determinar quem são os pontos críticos correspondentes a ela. E aí a gente viu, o único ponto que a gente achou foi o ponto 1, 0. Esse é o único ponto crítico que está vinculado a isso aí. Tá bom? Beleza. Logo, quando a gente fez as contas aí, na ideia de ponto crítico, a gente determinou esse ponto, ó, 1, 0 aqui, e viu, através das contas, tá bom? Que são capazes de nos determinar valores de máximo e mínimo, que o ponto, ó, 1, 0, f de 1, 0, é ponto de mínimo. Como foi que a gente chegou a isso? Discriminante positivo, derivada segunda de f, com relação a x aplicado no ponto 1, 2, dá o número o quê? Positivo. Se você olhar lá na apostila, esses dois unidos nos geram pontos de mínimo. Aí vamos lá. Eu sei que esse é um ponto de mínimo. Agora vamos olhar as outras contas. E nos outros pontos do triângulo lá? São os vértices. Aí eu vou analisar. Nos vértices, eu analisei aqui o ponto de coordenadas 2 e 0. E achei nesse ponto 2 e 0 que o valor correspondente à função a ele deu quanto? 0. 0, você há de concordar comigo que dá um valor maior do que quanto? Menos 1. É você imaginar o seguinte, ó. Numa figura de 3 dimensões, e de novo, perdoe aqui que o gráfico nunca fica bonitinho, porque ela fica travando, ó. Então tá aqui, ó, o triângulo que está lá desenhado é esse aqui, ó. É esse daqui. O que foi que aconteceu? Quando você pegou esse ponto 1, 0 aqui, ó, a tua resposta foi o quê?
menos 1. Ó, a resposta com relação a z foi o ponto que? Menos 1. Quando você pegou esse ponto, ó, 2 e 0, 2 para x e 0 para y, o ponto foi o quê? A função ser igual a 0. Então ele está bem aqui, ó, nessa borda. Esse aqui, ó, é o ponto. 2, 0 e 0. Está bem aqui, ó. Eu fico solucionando aqui porque ele fica travando, aí eu fico solucionando. Tá vendo que o resultado de resposta dá um valor maior do que o anterior? Então ele não pode ser o mínimo absoluto. Ele é um valor de mínimo, mas não absoluto. Beleza. No outro ponto, ó, de coordenadas 0 e 2, ó, 0 para x e 2 para y. O correspondente na resposta tá aqui, ó. O correspondente na resposta está aqui em cima, ó. Esse é o ponto. 0, 2, 4. Tá vendo então? O resultado está aqui, ó. A mesma coisa acontece quando você pegar, ó, o ponto, ó, 0, menos 2, que é o ponto 0, menos 2, 4. Entendeu? Aqui você tem um ponto. Então veja, ó, o menor valor que você arrumou correspondente à região ó, fixada com esse triângulo aqui, o domínio, tá? É esse aqui. Como ela é uma parábola, ele está subindo, ó. Então ele vem de baixo para cima. Tá? É um paraboloide, ele está subindo. Tá bom? Em todas as direções, de x, de y. Então você tem os valores de máximo correspondente nesses extremos aqui, ó. E o valor de mínimo aonde? Aqui embaixo. Conseguiu compreender? Consegui. Pronto. Então, voltando lá. A ideia nessas outras questões aí, tá? É a mesma. A ideia na B, na C, na D, na E é a mesma. O ponto aí a ser observado são que as regiões. Nesse outro aqui, ó, x mais y menos x vezes y, você ainda tem uma região triangular, só que aqui o ponto é 0, 0, 0, 2 e 4 e 0. Aí você vê o triângulo. Quando a gente calcular aqui, ó, tá bom? Quando se calcular daí quem é o ponto crítico, a gente tem um valor. O detalhe que aqui, nessa minha região, a gente teria um problema. Porque a derivada segunda com relação a x, discriminante positivo, qual é o problema? Que aqui, ó, derivada segunda com relação a x dá 0. Tá certo? Daria 0. Mesmo pegando qualquer uma das expressões aqui. Qual é o ponto? A gente só consegue determinar se ele é máximo ou mínimo. Tá bom? Se for o quê? Se a segunda derivada der positiva. E aí a gente não tem. Tá bom? Então, dentro desse triângulo em cima dessa região aqui, possivelmente a gente vai ter um problema. Tá? Depois eu vou olhar, tem esse gabarito aqui. Na letra C, de novo, ó, você vai ter um conjunto de pontos e tem que verificar se ele está dentro desses retângulos aqui. Ó. Desses retângulos não, que só tem um. Que vai de menos 1 a 1 para x e menos 1 a 1 para y. Quando você pegar essa restrição, você está fazendo mais ou menos esse desenho aqui. Ó. Deixa eu mostrar. Então, no domínio lá, ele está descrevendo.
Tá? O domínio é o conjunto dos x e y pertencente a R2, tal que o x vai estar restrito, tá? O módulo de x é menor ou igual do que 1 e o módulo de y é menor ou igual do que 1 também. Como é essa região aqui, ó. Valor de x e de y. O x ele deixa, ó, como o módulo de x é menor ou igual do que 1, então x varia aqui, ó, de menos 1 até 1. Então ele está variando aqui. Então, até então, não tem uma limitação para y. Então eu posso, ó, entre menos 1 e 1 de x, eu posso pegar para qualquer ponto de y que eu quiser. Então não tem uma restrição dele. Só que aí depois ele bota uma restrição para y. Beleza, mas no y aqui, ó, ele também vai variar de menos 1 até 1. Então, ó, quando você pegar o y variando aqui, ó, em cima do eixo do x, ele para aqui no menos 1. E depois, ó, no 1 aqui. Então aqui no caso, ó, eu tenho pelo menos 4 vértices para poder analisar, fora os pontos críticos. Então eu tenho os vértices, ó, 1 e 1, aqui, ó, tirar aqui, 1 e 1, menos 1 e 1 positivo, aqui embaixo, menos 1 para x e menos 1 para y, do outro lado, 1 para x, menos 1 para y. E a gente ainda tem o quê? Todo esse conjunto de valores que está aqui dentro. Então, na hora que eu for calcular, tá, na questão C, eu tenho que verificar se os pontos críticos estão aqui. Tá bom? E aí, por exemplo, o ponto 2, 3, se eu encontrasse, porventura, um ponto crítico como sendo 2, 3, ele não estaria aqui dentro, então eu não vou calcular máximo e mínimo do ponto 2 e 3. Ele não está fora do domínio. Aí o ponto, ó, 1,5 e 2. Está fora também. 1,5 está dentro para x, mais 2 está fora para y. O ponto estaria aqui, ó. Então, já não faço também. O ponto, ó, menos 3 meios. Menos 3 quartos, na verdade. E raiz de 2 sobre 2. Aí sim está. Porque menos 3 quartos dá 0,75. Raiz de 2 dá mais ou menos 1,21. Então, dividido por 2 dá 0,6. Então, ele está aqui dentro. Então, daria para calcular. Então, você vai encontrar os pontos críticos, verificar se esses pontos críticos pertencem ao domínio. Se pertencer, calcula se ele é máximo ou mínimo. Tá? Se não pertencer, não calcula. Voltando lá para as questões, a gente teria, ó, tá vendo? Ó? Aqui os pontos de extremo, ó, menos 1 e 1, 1 e 1, tá certo? Ele tá dando o quê? Nesses pontos aí, ó, máximo. Ou seja, daqueles pontos da fronteira do domínio que a gente viu. E em um momento aí, quando calculou-se derivada primeira com relação a x, dá 2 vezes x mais 2 vezes x vezes y. Derivada segunda, dá 2 mais 2 vezes y.
Derivada com relação a y. 2 vezes y mais x ao quadrado. Derivada segunda de f com relação a y. Dá 2. Quem é a derivada da função com relação a x? 2 vezes x mais 2 vezes x vezes y. Com relação a y vai ficar 2x. Tá? Nisso aí a gente já tem as derivadas. Vou verificar onde a derivada primeira é igual a zero. E aí, 2 vezes x mais 2 vezes x vezes y, onde é que ele é igual a zero? Quando x e y forem zeros. Por isso que está aqui, ó. Tá bom? Por isso que ele está aí. Na segunda, o y é igual a zero. E aí a gente calcula o discriminante. Você vai ver que o discriminante lá dá positivo. Então, se ele deu positivo, o valor que a gente vai ter é o quê? Um número positivo com derivada segunda, tá dando negativo, então ele é o valor de quê? De máximo. Aqui, ó, o resultado dá positivo, então ele é de mínimo. São aquelas contas todinhas que a gente fez. Você consegue entender ou você precisa que eu faça? Não, pode continuar. Precisa fazendo. Pronto. A ideia é essa. O que é que eu peço então? Olha aí um gabarito. Assim que pegar a prova, o que é que escreve? Para máximo e mínimo. Derivada de x, derivada de y, derivada segunda de x, derivada segunda de y, derivada da função xy. Pronto. E aí sai calculando onde é positivo, onde é negativo, onde é que zera. Tá? É isso que a gente vai fazer. E aí, qual seria uma próxima? O bom disso aqui, no multiplicador de Lagrange, é que ele já identifica quem é o f e quem é o g. O g, a única coisa que tu vai fazer é botar o número para o outro lado, tá? Inverter o sinal. Aqui tem x vezes y igual a 1. Então o g de x vai ser x vezes y menos 1 igual a 0. É só um jeito de escrever. Vamos lá. Você tem alguma de preferência ou pode ser qualquer uma delas? Qualquer um. Qualquer um. Então, para não pegar a mais fácil, a mais difícil, vamos pegar pelo meio. Letra D aí. A função que ele dá, a f de x e y, é igual a 4 vezes x ao quadrado, mais 5 vezes y. Pô, que 5, professor. Mais 2 vezes y ao quadrado, mais 5. Essa é a minha f. E a minha g de x, tá? G de xy é a função que tem que ser igual a zero. Fica bem evidente que essa expressão é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x. Isso aqui é igual a zero. 2y, professor. 2y. Isso aqui é igual a zero. Beleza, então. No multiplicador de Lagrange, o que é que a gente tem que lembrar? Primeiro, que a derivada de f com relação a x tem que ser igual a um certo valor de lambda, que multiplica a derivada de g com relação a x. Derivada da função f com relação a y tem de ser igual a lambda vezes a derivada da função g com relação a y. E, por fim, g de xy igual a zero. Tá? Quem é g de xy é essa expressão que aqui está. É fácil da gente perceber aqui. Derivada de f com relação a x. 4 vezes x ao quadrado dá 8x. Isso aqui teria de ser igual a um certo valor de lambda, que multiplica a derivada de g com relação a x. Dá 2 vezes x. Quem é a derivada de f com relação a y? Dá 4 vezes y. Isso aqui é igual a lambda vezes a derivada da função g com relação a y.
Aqui a gente já vê que dá 2 vezes y menos 2. Por fim, ó, o g de xy está aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes y. Isso aqui é igual a 0. Pronto, tem um sistema agora. Vou resolver o sistema. Primeiro, eu vou trabalhar com a expressão 8 vezes x é igual a lambda que multiplica 2 vezes x. Tá bom? Saiu o primeiro ponto. E aí, o que é que eu teria? Se o x fosse 0, então vamos lá. Se x fosse igual a 0, tá bom? Então, eu não sei quem é lambda. Então, meu valor de lambda seria qualquer número real. Tá bom? Se o x é 0, lambda é qualquer número real. E também, o y aqui, ó, se colocar aqui, ó, 0 ao quadrado dá 0. Beleza. Quem é o número que eu posso colocar em y de modo que y ao quadrado menos 2 vezes y seja igual a 0? Eu tenho 2. Y seria igual a 0, tá? Ou y seria igual a 2. Pode fazer as contas aí. Tá? Então, quando o x é 0, eu tenho esses pontos aqui, ó. Daí, eu tenho os pontos. 0, 0. E 0, 2. Eu tenho esses dois pontos. Se o x agora fosse diferente de 0, tá? Se o x fosse diferente de 0, o que é que ia acontecer? Então, vamos fazer as contas. Oito vezes x seria igual a lambda vezes 2x. Ou seja, isso aqui me implica que, como ele é 0, você concorda comigo que eu posso dividir x dos dois lados da igualdade. Ou seja, 8 seria igual a 2 vezes lambda, o que me obriga que lambda é igual a 4. Ou seja, uma primeira condição do multiplicador de Lagrange é que existe esse número real lambda. E ele existe. Quando o x é 0, ele é qualquer número que eu quiser. E quando o x não é 0, tá bom? Ele é 4. Ótimo. Porque dessa expressão aqui, eu já posso botar aqui, ó. Vamos olhar na segunda expressão. Daí, 4 vezes y. Isso aqui seria igual a lambda, que multiplica quem? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, ó. 2 vezes y menos 2. 2 vezes y menos 2. Ou seja, isso aqui me obriga, então, a 4 vezes y é igual a 4 que multiplica 2y menos 2. Então, você teria 4 vezes y. Isso aqui é igual a
8 vezes y menos 8. Pode colocar aqui, então, ó. Tá? Coloca aqui nas contas que você tem, ó. 4 vezes y é igual a 8. Então, isso aqui me obriga que o y tem que ser igual a quanto? A 2. Tá bom? Isso me obriga que o y tem que ser igual a 2. Só que quando o y é igual a 2, ó, eu já não tenho ele aqui, ó. Tá? O que é que iria acontecer? Eu só vou colocar na conta para provar que o x é zero. Tá bom? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes y, isso aqui é igual a zero. Ou seja, x ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Isso aqui ainda tem que ser igual a zero. Ou seja, x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, x ao quadrado tem que ser igual a zero. O que me obriga que o x tem que ser igual a zero. A gente já tem um ponto, ó. 0 e 2. Você consegue ver um problema aqui? O que é que eu disse lá no início do problema aqui, ó? Para fazer essa conta. X é diferente de zero. Só que quando o x é diferente de zero, eu achei que lambda era igual a quanto? 4. A 4. Joguei nas contas. Achei que y era igual a 2. Lá no final eu provo que x é igual a zero. Como é que eu posso dizer que ele é diferente e no final achar que ele é igual? Não tem como. Aqui, ó. Absurdo. Absurdo. Eu disse uma coisa e provei o contrário do que eu disse. Professor, pode acontecer isso? Pode. Certo? Pode. Ou seja, logo, os pontos de máximo e mínimo, tá? Vão ser quem? 0, 0 e 0, 2. Tá bom? Vamos lá. Logo na letra D, tá vendo? O máximo é 0, 2. Professor, como é que ele provou que era o máximo? Pega esse valor de 0 e 2 e substitui na conta. X, ó, x ao quadrado, sendo x 0. 4 vezes 0 dá 0. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. Na outra condição, ó, 0, 0. 0 ao quadrado dá 0. 4 vezes 0 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 5, 5. Tá vendo? Ó? Então, nos pontos, ó, 0 e 2, 0 e 0, você tem o valor de máximo e mínimo. Aí tem que substituir nessa conta aqui, ó, para saber quem é o de máximo e quem é o de mínimo. Assim, ó, só concluindo lá a conta. Tá? Só para concluir. Logo, P de 0, 0, F de 0, 0. Aí você acha as coordenadas, ou seja, deu, ó, P, para não ficar botando P, ó, que é ponto, que é chato, tá? Vamos botar logo a função. Logo, F de 0, 0, a gente já fez as contas lá, deu 5. E depois F de 0, 2,
Deu 13. Só depois que a gente coloca esses números, tá bom? Aqui a gente diz, ó, como 13 é maior do que 5, logo f de 00 é ponto de mínimo, é valor de mínimo, perdoe, não é ponto, é valor aí. É valor de mínimo e 13 é valor de máximo. Um é valor de mínimo, o outro é valor de máximo. A gente só sabe depois de colocar os pontos e substituir. Vamos ver outra lá. Tem outra. Tem um da letra G aí, ó. Tem uma letra G aí, que é com 3 coordenadas, mas a ideia ela não muda. Tá? A ideia dela não vai mudar. Eu acho que essa letra G aqui, se você procurar no livro, tá? Procure em qualquer. Bota no Google mesmo. Você colocar ela, tá? Multiplicador do Lagrange. Colocar essa expressão aqui, você tem o resultado. Tá bom? Ela não é difícil. Quem é a derivada da função f com relação a x? Ó? Da y vezes z. Derivada da função g com relação a x, 2 vezes x. Quem é a derivada da função f com relação a y? Xz. Quem é a derivada da função g com relação a y? 4 vezes y. Tá aqui, ó. Quem é a derivada da função f com relação a z? X vezes y. Quem é a derivada da função g com relação a z? Isso aqui é z ao quadrado, tá bom? Ó, isso é 4 vezes z ao quadrado. Teve um equívoco aí. Tá bom? Então é 8 vezes z. Qual é o ponto aí? Você vai pegar cada uma dessas equações que está ali, a primeira que ficou y vezes z, e multiplicar por x. Por que, professor? Porque vai ficar 2 vezes x ao quadrado. Na outra, quando você multiplicar por y, vai ficar 4 vezes y ao quadrado. Na outra, vai ficar 8 vezes z ao quadrado. Você perceba que 2 vezes x ao quadrado é o dobro dessa. Depois é o dobro dessa daqui. Depois o dobro dessa. Então você pode colocar o 2 em evidência e aí você encontra. Tá certo? Quem é x vezes y vezes z. Tá? Se colocar também o dobro, ó. Quanto é 2 vezes x? Tá? Vai encontrar, substituir aqui, ó. Tá? Faz a relação de x, y com z. E aí você consegue determinar. Porque como todo mundo é x, ó. Deixa eu fazer aqui um pedacinho, só para você entender. Tá? Porque só falando assim é chato. Deixa eu fazer aqui. Ó, vamos lá então. Você tem a f de x, y, z. Isso aqui então vai ser igual a x vezes y vezes z. Depois você tem, ó, a função g de x, y, z, como sendo igual x ao quadrado mais 2 vezes y ao quadrado mais 4 vezes z ao quadrado menos 4. Eu vou fazer só uma delas e você vai entender o resto. Derivada de f com relação a x tem que ser igual a lambda, que multiplica derivada de g com relação a x. Derivada de f com relação a y tem que ser igual a lambda vezes a derivada de g com relação a y. Nesses dois aqui, você teria derivada de f com relação a x, eu disse que dá yz, que multiplica lambda vezes quem? Derivada de x ao quadrado, 2x. Nessa outra aqui, ó. Derivada da função f com relação a y, dá xe. Derivada da função g com relação a y, dá
4 vezes y. Nessa primeira aqui, você vai multiplicar, tá? Vezes o valor de x. Nessa segunda aqui, vezes o valor de y. Por que é que a gente está fazendo isso? Porque na hora que você calcular isso, você vai ter, ó, x vezes y vezes z igual a lambda vezes 2 vezes x ao quadrado. Na de baixo, ó, x vezes y vezes z é igual a lambda, que multiplica 4 vezes y ao quadrado. Tá vendo que x vezes y vezes z, ela tem uma igualdade com duas expressões? Então você reúne elas. Sendo assim, lambda que multiplica 2 vezes x ao quadrado, isso aqui é igual a lambda que multiplica 4 vezes y ao quadrado. O que é que você pode considerar aqui, ó? Se lambda for zero, tá? Se o lambda for zero, zero é igual a zero. Então não vai servir de nada o lambda ser igual a zero. Tá? O que é que a gente força? O lambda ser diferente de zero. Quando o lambda é diferente de zero, olha o que é que acontece, ó. Eu posso dividir, ó, lambda com lambda. Então ficaria 2 vezes x ao quadrado é igual a 4 vezes y ao quadrado. Passo 2 dividindo também. X ao quadrado vai ser igual a quanto? 2 vezes y ao quadrado. Olha uma relação aqui, ó. Onde é que eu vou usar isso, professor? Aqui na conta, ó. X ao quadrado é igual a 2 vezes y ao quadrado, aí você escolhe, quer usar na primeira ou na segunda. Se você disser que 2 vezes y ao quadrado é igual aqui, ó, então você já teria aqui, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado mais 4 vezes z ao quadrado menos 4 tem que ser igual a quanto? A zero. Tá? Você acha da relação de z aqui? Pode fazer as contas. Ó. Na hora que você calcular a última derivada, multiplicar por z. Tá bom? O que você vai achar é isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 4 vezes z ao quadrado. Você acha isso aí? Pode fazer as contas. Aí você substitui nessa última entrada. Quando você substituir, iria ficar 3 vezes x ao quadrado menos 4 igual a 0. Daí você acha quem é o valor de x. Se x é esse, aí você substitui aqui, ó. Aí acha o valor de y. Depois substitui nessa outra, acha o valor de z. O problema aí é que você tem 6 pares de valores para calcular. Quem é máximo e quem é mínimo. Tá? 6 pares de valor. Porque, por exemplo, ó, o x aqui, na hora que você calculasse, x seria igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Tá bom? Você já teria daí. E lembrando que x ao quadrado é igual a 4 terços. Tá? Daqui, ó. Tirei daqui, ó. X ao quadrado. 3 vezes x ao quadrado seria igual a 4. Passo 3 dividindo e está aqui. Aí joga aqui, ó. Então você ficaria, ó. 4 terços é igual a 2 vezes y ao quadrado. Depois que substituir aqui, ó, 4 terços é igual a 4 vezes
z ao quadrado. Você acha mais dois valores para y e dois valores para z. Então, fixa o valor de x. Fixa o primeiro valor de y. Muda os dois de z. Fixa o primeiro valor de x. Fixa o segundo valor de y. Varia os dois de z. Fixa o primeiro valor de x. Tá certo? Fixa o primeiro valor de z. Variação em y. E aí você vai ver que você tem 3 pares. Tá? Tem 6 resultados. Ou seja, essa conta aí, depois que chegou aqui, é mais colocar os pares, aí termina a dificuldade e começa a chatice. Que é colocar todos os valores que você encontrou como resposta e depois colocar cada um deles aqui nessa conta, ó, de x vezes y vezes z, e aí vai saber quem foram os maiores resultados e quem foram os menores. Quanto é que está lá na apostila? Deixa eu ver aqui. Olha, tá vendo? Como eu disse para você. Ah, professor, mas não tem raiz de 3 no denominador. Beleza, ele racionalizou. Ah, quem quiser pode ficar à vontade. Deixa a raiz no denominador, no numerador, para mim não faz diferença. Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, são 8 na verdade. 5, 6, 7, 8 pares. 4 pares. Tá certo? Ó, primeiro aqui, fixa x, fixa y, 2 para z. Fixa o segundo valor de x, fixa o primeiro valor de y, 2 para z. E aí vai fazendo, ó. E aí você acha quem são os valores de máximo e de mínimo. Conseguiu compreender? Consegui. Você concorda comigo que essa conta ela é chata? Ela não é difícil, mas é chata pra caramba. Pega aqui, ó, essa observação 3.48, não. Ó. Definição 3.49. Anota aí no seu caderno, tá bom? Porque ajuda. Definição 3.49. Página 49. Tá bom? Depois eu vou passar de novo essa apostila para vocês. Página 49. Definição 3.49. Ele dá a ideia de discriminante. Tá bom? Ele dá a ideia do discriminante. Aí aqui no discriminante ele diz o seguinte, ó. Definição 3.50. Então o que é que ele dá? Ó? Se você achou os valores onde a primeira derivada é igual a zero e calculou onde o discriminante é positivo, então você tem o quê? Se a derivada segunda de f com relação a x der negativo, então o valor é o quê? Máximo. Se a derivada segunda de f com relação a x deu positivo, é valor de quê? Mínimo. Tá bom? Então anota aí no seu caderno para orientar. Definição 3.49, definição 3.50. Ideia de máximo e mínimo. Esse teorema 3.51 é quando ele diz que tem ponto de célula, ou seja, discriminante é o quê? Negativo. Tá bom? Aí ele já diz, máximo é isso. Se você deixar anotado no seu caderno, tá? Eu sei que vocês em casa vão abrir as apostilas mesmo, a prova vai ser online. Então o que é que você faz? Já vai direto para aí. Eu já sei. Fiz nas minhas contas, deu isso aqui. Então já sei, ó. Vou lá na definição, já deixa anotadinho, ó. Essa definição me diz quem é máximo e mínimo. Tá bom? Já orienta vocês. Parar aqui um instante. Já que eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é... Fui!